Oi, eu sou a Júlia Banhato, eu sou ex-aluna do Pentágono e eu fui aprovada em Medicina na USP, na Santa Casa, direto do ensino médio. Desde o do começo do ensino médio, eu queria fazer Medicina, né, eu decidi, e minha primeira opção sempre foi USP. Só que tem todo aquele negócio de que é muito difícil passar e muita gente que fala que não dá pra passar direto, essas coisas, e isso me deixava um pouco assim, um pouco assustada. Mas eu sabia que não era impossível, porque todo ano alguém entra lá. Então eu comecei desde cedo a me preparar e a fazer tudo que eu conseguia para atingir esse sonho, né. Então eu já comecei a pesquisar pessoas que tinham passado e a ver o que eles faziam. E eu comecei a colocar isso e inserir isso na minha rotina. Por exemplo, eu via que ele fazia muitos simulados, muitas redações, então eu comecei a me organizar para fazer isso e deu certo. O colégio também dava bastante apoio pra gente, questão de simulado e redação, só que como era uma prova bem difícil, né, muito concorrida, eu vi que eu tinha que fazer um pouco a mais. Então, além dos simulados que o próprio colégio já oferecia, eu fazia também as provas antigas em casa e também procurava fazer outras redações e ler redações dos aprovados para eu saber como que eu poderia melhorar e ficar mais perto do resultado que eu precisava ter. Uma coisa que eu fazia bastante era ver quais eram as notas dos aprovados, para eu ter uma noção de quanto que eu precisava melhorar e quão distante eu estava do resultado que eu precisava para aprovação. Então, meio que me baseava nisso, para comparar os resultados dos meus simulados, das minhas redações também. O colégio, nessa época de vestibular, me ajudou bastante, porque eu sempre me senti incentivada a buscar mais desafios, principalmente por conta dos desafios acadêmicos, né, das Olimpíadas e dos exames de proficiência em língua estrangeira. Eu me sentia mais motivada a fazer provas mais difíceis, mais concorridas. E isso foi fundamental para eu conseguir me preparar para uma prova, né, como a FUVEST e um curso tão concorrido. E eu também me sentia bem motivada pelos professores a buscar estudar mais assuntos, sabe, a buscar me aprofundar nas matérias. Sempre que eu mostrava interesse, eles sempre se mostravam bastante solícitos mesmo, sabe, bem interessados em me ajudar e a me fazer conquistar o que eu queria. Como eu queria medicina, eu percebi pelas provas antigas, pelos simulados, que eu precisava me aprofundar mais nos assuntos. Então eu percebi que eu precisava de um estudo mais autônomo e profundo, e os professores sempre me apoiaram nisso. Sempre que eu tinha alguma dúvida, sempre que eu precisava de algum material, eles sempre me ajudavam e me apoiavam nisso mesmo, sabe. Eu sinto que isso foi essencial para minha aprovação. Uma coisa muito importante foram as redações dos simulados com correção externa, porque eu conseguia ver, meio que ter uma noção do meu desempenho e de quanto que eu precisava melhorar para ter chance, né, nos vestibulares mesmo. Então acho que isso foi bem importante. E também nos itinerários que a gente tem depois das aulas, eu pude ter aulas mais de conteúdos mais específicos de biologia, de física. Uma coisa que ficou bem marcado para mim foi quando eu fui fazer o vestibular da Santa Casa, que é específico mesmo para medicina, não é como a FUVEST que todo mundo faz a mesma prova, né. Eu vi que muitos dos conteúdos que tinham nessa prova, eu só consegui fazer por conta de algumas aulas que eu tive à tarde, que eu tinha pedido para as professoras me explicarem certos conteúdos, e eu abri a prova, eu fiquei bem feliz que tinha aquilo que eu tinha perguntado. Então isso ficou bem marcado, assim, para mim, e deu pra passar também nessa prova que estava bem difícil. Como eu estava conciliando a escola com o estudo para os vestibulares, o tempo era bem curto, né, e principalmente porque o colégio tem aula à tarde, então ficava bem difícil para dar conta de tudo. Então eu tinha que aproveitar o máximo das aulas, perguntar para os professores. Eu sempre, depois das aulas, perguntava o que eu tinha dificuldade
e eles sempre me ajudavam nisso. E eu também tinha que ficar muito atenta aos intervalos que eu tinha, por exemplo, intervalo de aula, intervalo de almoço, ou é aquele tempo que os professores dão para exercício, sabe? Eu tinha que aproveitar bastante isso para conseguir contemplar todas as matérias que eu precisava estudar, assim. Também procurava usar ferramentas como flashcards, então eu usava no Anki mesmo, no celular, no computador, e nesses intervalos que eu tinha, eu já ia revisando, e eu sinto que isso fez uma grande diferença, assim, nos meus resultados, sabe? Porque eu conseguia otimizar o tempo e estudar de uma forma ativa, né, pelos flashcards. No nono ano eu tinha bastante dificuldade em física. Eu tentava estudar, mas assim, demorava para conseguir entender as coisas. E daí a escola divulgava algumas Olimpíadas de Física e eu tentei fazer uma delas e eu acabei passando por uma fase que era no Instituto de Física da USP. Eu nem lembro de como que foi o resultado dessa prova, mas só de eu estar lá eu já me senti bastante feliz, porque eu vi que dava pra eu me esforçar e conseguir ter bons resultados mesmo com algumas dificuldades, e isso me marcou bastante. E eu sinto que teve bastante impacto para eu começar a me sentir um pouco de confiança e fazer provas como esses vestibulares de medicina que acabam dando um pouco de insegurança assim na gente. Uma coisa que eu valorizo bastante nesses anos de Pentágono é a relação com os professores e com os funcionários, porque muitas vezes eu tava bem segura, bem achando que eu não ia passar mesmo, e os professores, eles sempre me encorajavam, assim, sabe? Na reta final, eu tava me sentindo muito pressionada e achando que não ia dar conta, e eles sempre perguntavam como que eu tava, me davam um apoio, assim, além dos estudos psicológicos, e às vezes você precisa de algumas pessoas que acreditam que você vai conseguir para você continuar dando o seu melhor, assim, e ter o resultado que você quer.